É fundamental nesse início de comentário que a gente tem que ter a nossa consciência crítica, claro, palpitar, isso tudo faz parte do futebol. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber onde está o limite, porque a gente pode estar gerando um desgaste desnecessário, né, com relação a algumas análises. E depois tem que voltar atrás. Espera o jogo acontecer. Espera o jogo. Porque o cara teve 9 a 10 dias para treinar essa equipe e treinou foi essa equipe para jogar. Agora, chama a atenção é que o Rogério Ceni, de fato, sem o Everaldo, ele não confia no Mingote e não confia no Ratão. Porque o Ratão poderia jogar ali, como sempre a gente vem comentando, e em algumas circunstâncias, em um passado um pouco recente, a gente pediu o Ratão, eu mesmo falei, a gente pediu o Ratão aqui, mas de fato o Ratão não passa por um bom momento, não está bem. E o Rogério Ceni tem esse feeling de justamente compreender que o momento não é o do Ratão. E ele fez esta escalação com esta opção. Se o Ratão estivesse bem, ele estaria aí como titular na vaga do Everaldo, mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que quando ele entrou apagado. O Ratão entrou no jogo do Corinthians, mas entrou apagado. Diferente do Ademir, que foi decisivo. O Ademir, ao entrar, tirou um pouco de um início que poderia ser um sufoco, porque o Corinthians estava tomando 3, fez um gol, o Renato Augusto, na falha ali do Gilberto. A torcida empurra e o Corinthians poderia se animar. Mas na modificação do Rogério Ceni, o nosso querido Fumacinha foi fundamental. Um gol e uma assistência. Ele foi importante. Então, para a gente ter uma ideia de um jogador que é fundamental quando ele entra no segundo tempo, ele faz a diferença. E o Ademir foi fundamental ontem no jogo. Foi fundamental. As trocas foram interessantes. De fato, o Juba cansou um pouco mais. O Rogério Ceni falou isso em coletiva. Colocou o Camilo Cândido, que é um bom jogador. E o Camilo Cândido entrou bem também na partida. Até o Cicinho entrou bem ontem na partida, né? Até o Cicinho entrou bem. Deu uma dominada ali, mas não se confia, né? Mas ontem foi um dia bom. Ontem foi um jogo de você olhar para todos esses jogadores escalados e os que entraram, de dizer, pô, um jogo que você mete 5 no Corinthians, todo mundo jogou bem, pô. É claro que você tem uma falha individual aqui, outra ali, que a de Gilberto foi a mais determinante. Mas todo mundo, particularmente, fez o seu bom jogo. Todo mundo jogou bem. Agora, tem um cara que se destacou demais. Ele não fez gol, mas o Acevedo ontem, novamente, fez uma baita de uma partida. Primeiro, segundo tempo. Que jogador, hein? Muito bem. Eu imagino Acevedo e Gregory, por exemplo, mas eu sempre estou cobrando volantes modernos, né? Volantes bem modernos. Mas o Acevedo ontem jogou muito o primeiro e o segundo tempo. Jogou muito. O Cauli também. Como o Bahia funciona quando o Cauli joga bem, né? Quando o Cauli começa a aparecer. Esse Bahia funciona de uma forma extraordinária. Quando o Cauli está bem, meu amigo, o Bahia é outro. E ontem ele estava querendo jogar. O jogo de ontem, ele foi transmitido e o Brasil todo assistiu, porque era o único jogo. Era o único jogo da rodada. Então, o Brasil todo que gosta de futebol e que teve acesso às imagens do jogo, acompanhou. E viu o show do Cauli também. Habilidade no drible, no passe de primeira, no domínio da bola, na movimentação do Cauli. Jogou demais o Cauli. E por todo mundo ter assistido, hoje, por exemplo, foi dia de Bahia aqui na minha cidade. Quando eu saí para o mercado, para a feira, meu amigo, que tem de gente falando de Bahia. Falando o tempo todo do Bahia e falando bem e gostando do que aconteceu, não está no gibi. Então eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que o Bahia, sendo o Bahia que nós queremos, forte, competitivo, nós teremos muitos torcedores do interior da Bahia abraçando esse esquadrão. Então, o crescimento do Bahia no futebol irá sim fazer uma alteração aí geográfica, inclusive, na questão de um crescimento de torcida, beleza? Isso eu posso confirmar com certeza para vocês. Não vai ser maior que a torcida do Flamengo, não vai ser maior que a torcida do Vasco, por exemplo, também, mas vai crescer bastante no interior.